Nós começamos essa série de encontros na semana passada, com vários temas aí na área de educação, na área de comunicação, na área de psicologia, na área administrativa, financeira, contábil, na área hospitalar. O objetivo desses encontros, sempre às 10, por isso nós chamamos de Axis às 10, é trazermos, discutirmos um pouco para o nosso público, cliente, congregações clientes e também não clientes, diversos temas, diversos aspectos importantes nesse momento de crise, né? Nesse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando. Nós hoje temos aqui para falar para a gente, para vocês, sobre comunicação. Claro que é uma pincelada, né, gente? Nós temos a Vanessa, depois eu vou falar dela um pouquinho, mas o encontro, para quem não participou ainda, funciona assim. Nos primeiros 40 minutos, 30, 40 minutos, o consultor ou consultora faz uma exposição do assunto, apresenta alguns slides, faz uma exposição, e depois a gente abre para perguntas nos últimos 20 minutos. Preferencialmente, que as perguntas sejam feitas através do chat, né? Que está aí na página de vocês, quando vocês colocam o mouse, vocês veem aí bem no centro da tela, embaixo, escrito chat, né? Aí, se vocês clicarem, aparece para vocês mandarem a pergunta. Vocês, por favor, escrevam a pergunta. No final, eu leio a pergunta e passo para a Vanessa responder, tá bem? Eventualmente, quando ela estiver falando, também eu posso fazer alguma intervenção, alguma colocação, alguma complementação. Bem, a Vanessa trabalha na área de comunicação e marketing há muitos anos, é consultora nossa, trabalha não só conosco, mas com outras instituições também. Ela atende muitos colégios, muitas outras instituições também não escolares na área de comunicação e marketing. E ela tem uma experiência muito importante para compartilhar com a gente hoje, tá bem? Então, nós, nesse momento, nos primeiros 40 minutos, a gente corta o microfone de todo mundo, exatamente para evitar esses ruídos, né, que vêm da casa de cada um. E depois, na hora das perguntas, a gente abre, se alguém preferir fazer a pergunta por microfone, a gente abre só daquela pessoa, mas, como eu disse, preferencialmente faço a pergunta por chat. Então, Vanessa, seja bem-vinda, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Sebastião, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Como algumas pessoas já disseram, é um momento de estarmos juntos e unidos, né? Trocar conhecimento, compartilhar angústias, né? Que são muitas nesse momento de muita incerteza. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre comunicação e marketing, que é um detalhe muito importante nesse momento. Algumas pessoas, às vezes, se preocupam muito com outras áreas e falam, olha, não é o momento de fazer marketing. E nós vamos conversar que é exatamente o contrário, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Eu vejo essa crise em 3 fases. A primeira fase é a fase da negação, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, nem tampouco o que vai acontecer, mas acha que não vai dar em nada e que tudo é um exagero. Esse é aquele primeiro momento quando tudo aconteceu, quando tudo explodiu. A segunda fase é a fase da aceitação. A ficha começa a cair, deixa eu só afastar aqui. A ficha começa a cair e vem o medo, né? A incerteza, a paralisação, né? O que eu faço, o que está acontecendo, né? Muita informação e uma sensação de solidão e incapacidade. A gente sempre pensa, a gente não sabe para onde está nem para onde vai. Passando essa fase da aceitação, aí vem a fase da ação, né? É hora de focar no seu negócio, parar de buscar informações desconectadas da sua realidade e gerar possibilidades. É hora de se reinventar-se. Eu tenho usado muito essa palavra, né, de se reinventar, porque foi todo mundo pego de surpresa, né? Ninguém estava esperando que pudesse acontecer isso, ninguém se preparou para isso e aconteceu. Então, no meio do tumulto, a gente tem que se reorganizar, tem que organizar tudo de novo e tem que se reinventar. Aprender aquilo que não sabia, buscar informações onde a gente não buscava anteriormente. E é nesse momento, né, da ação que eu faço um chamado, né? Se você ainda não está nesse momento da ação, você já está atrasado.
Então, antes de qualquer ação de marketing, você deve fazer o seu benchmark. O que é o benchmarking? É o trabalho interno com a sua equipe, né? É buscar a sua equipe, trazer a sua equipe para o seu lado. É trocar com ela as informações que estão acontecendo, mostrar para a sua equipe a sua angústia, né? Que a sua angústia pode refletir no dia a dia de cada um deles, né? E trazer a sua equipe para que ela se torne a sua equipe de marketing, para que ela se torne o seu divulgador e para que ela proponha também possibilidades para se construir junto as ferramentas e as atitudes que vão ser tomadas daqui para frente. Então, trabalhar em equipe nesse momento é muito importante. Então, ter equipe do seu lado no momento é muito importante, dividir com ele as suas aflições. E como fazer isso, né? Por meio de reuniões, aplicativos, né? Um bate-papo informal, uma reflexão sobre o momento, mostrando para ele que vocês devem estar juntos, vestirem a camisa, porque vocês irão mexer na zona de conforto dessa equipe, né? Aquela equipe que estava toda programada, aquele professor que é todo certinho, já sabe toda a sua ordem de aula, vai ser mexido na sua zona de conforto. Então, para que isso aconteça, ele tem que estar aberto e eles têm que estar favorável a você para estar junto com você nesse momento, né? Para que vocês possam, igual eu falei anteriormente, construir junto as estratégias e até incentivá-lo a buscar possibilidades, se capacitar para entrar junto, e nem tem muito tempo para isso, é agora, né? Então, passado esse desafio, é hora de rever as ferramentas disponíveis para criar processo e estabelecer uma rotina de entrega de conteúdo para as famílias, tanto pedagógico quanto marketing. Quando eu falo entrega de conteúdo, são informações, né? Hoje a rede social usa muito esse termo de entrega, gerar conteúdo, entregar conteúdo. É sobre isso que a gente vai falar. Então, estabelecer uma relação com o cliente é fundamental nessa hora. Então, é o momento de você estar mais próximo do seu cliente, né, das suas famílias. E aí eu faço uma pergunta para todos, né, que aqui estão. Como estão as suas redes sociais? O nosso canal hoje são as redes sociais, é a tecnologia. Então, fazer uma avaliação de como estão as redes sociais de cada um, de cada escola nesse momento. Você já tem um relacionamento por meio delas com seus públicos, pais, alunos, prospects, né? Prospects são pessoas que você quer captar, né? O momento é de estreitar esse laço, manter-se vivo na mente do seu cliente. Então, assim, tudo que você puder fazer para estar próximo dessa família é importante. E aí a gente vai pensar, né, em algumas ferramentas. Eu gosto muito dessa brincadeira, né? Em momento de crise, você pode criar, né? Você mexe uma peça na palavra crise, tira o S e vira crie. Então, assim, é uma mudança que pode acontecer, só tem que respirar fundo, focar no seu objetivo, né? E ser criativo. O momento é de ser criativo. Primeira coisa, stories, esses termos é tranquilo para todo mundo, né? Então, Vanessa, acho que seria bom explicar um pouquinho, porque tem gente que não deve estar muito, sim, digamos assim, adaptada à linguagem do Instagram, do Facebook. sim. Então, mantenha seus stories sempre ocupados. O que são os stories? Stories é aquela ferramenta que tem tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Que fica em cima lá, num formato maior, e que ele dura apenas 24 horas. Então, você ou pode postar no feed, que é aquelas páginas que você rola normalmente e vê e ela fica fixa ali, ou você pode postar nos stories, que ele vai ficar por 24 horas, depois ele sai sozinho. Então, é o momento de manter esse espaço da sua rede social sempre ocupado, né? Pois alguns estudos indicam... Agora tem que tirar minha licença daqui da frente. Ótimo. Porque alguns estudos indicam que 35% dos usuários do Instagram, tanto do Instagram quanto do Facebook, vão a eles antes de verem a timeline. Então, às vezes, você está dando lá uma passada rápida, né, no WhatsApp e não tem tempo de ficar vendo o feed. Você vai ver só os stories. E aí a maioria das pessoas fixam no stories, que tem que ser uma linguagem rápida, né, tem que passar rápido, ele não pode ter mais de 30 segundos, né?
e aí fixa essa ideia dentro desses stories. Então, crie uma interação com o seu post, faça enquetes, crie-os de forma criativa. E aí eu fiz alguns modelos, alguns exemplos, né? É importante criar interação com o seu público, né? Como que isso acontece? Você cria o story geralmente tem esse formato, e aí você cria uma pergunta para que ele possa te responder. E aí você vai criando interação com o seu público. Entregue conteúdos relevantes para o momento, né? Sempre divulgando a sua logo. Crie conteúdos que vai ser interessante para o pai que está nesse momento de confinamento, né? O que é interessante para ele nesse momento? E informações gerais do que está acontecendo no dia a dia. Isso vai acontecer, e isso acontecendo vai gerar engajamento para a sua página. O que é o engajamento? O engajamento é um número maior de entregas, né, que a rede social vai fazer do seu conteúdo. Enquanto mais gente entrar e se conectar com o seu conteúdo, para mais pessoas, tanto o Facebook quanto o Instagram, vai entregar o seu conteúdo. Então, se for um conteúdo que não teve interação nenhuma, que quase ninguém entrou, nem curtiu, nem comentou, ele vai entregar para um número X de pessoas. Agora, se ele tiver uma interação maior, né, ele vai entregar para um número muito maior. Pois não, Sebastião? É só uma complementação aí, né, Vanessa? Lembrando as pessoas desse momento interessante que a gente vive em termos de tecnologia, que isso, né, esse tipo de comunicação, ela é gratuita, né? É claro que você tem que ter uma pessoa da área, você tem que tomar muito cuidado com o que escreve, mas é uma comunicação gratuita, não é algo que você tem que imprimir, que você tem que igual antigamente, reproduzir e tal. É algo bem rápido e realmente gratuito, né, Vanessa? Isso eu acho muito significativo, principalmente para escolas de médio e pequeno porte, né? Exatamente. O momento que está tudo tão incerto nas questões financeiras, né? Não é momento de gastar com marketing, nem investimentos altos. Então, as redes sociais são ferramentas muito tranquilas e de baixo custo, né? Você tem que ter aí uma pessoa que entenda um pouco dessa comunicação para poder fazer. Fazendo isso, você pode também utilizar no feed de notícia, deixa eu abrir aqui. Depois eu volto. No feed de notícia, os impulsionamentos, né, que são as matérias pagas, que aí você alcança um número muito maior. Quando a gente tiver um outro post, eu falo um pouquinho mais. Então, assim, algumas ações que a gente pode trabalhar de forma mais tranquilas. Peça para seus professores de educação infantil gravarem vídeos carinhosos para os alunos e postarem no feed. Só reforçando, feed é aquela página fixa, tanto do Facebook quanto do Instagram, né? Que quando você rola a página, ela está sempre ali. Peça para seus alunos gravarem vídeos dizendo o que acharam dos recadinhos e vídeos dos professores, das suas rotinas de estudo, alimentação, brincadeiras. Poste todas nos stories, pois irá sair mais rápido e não sobrecarregará o seu feed. Então, assim, crie essa relação com os alunos que estão em casa, né? Não deixe de ter esse vínculo com eles. Você só vai conseguir fazer isso através das redes sociais, né? Então, assim, enviou qualquer coisa, deixe lá no texto, né, da sua publicação uma pergunta, uma chamada, peça para mandar alguma coisa de volta. E é bom, né? Eu sei que isso é difícil para algumas instituições ter alguém por conta disso, mas o momento requer muito isso, porque essa é a ferramenta do momento. Você não vai ter uma pessoa presencial para poder fazer a diferença no atendimento. Então, o atendimento, a diferença que você tem que fazer é justamente nessas respostas, principalmente nas redes sociais. Revise os materiais que serão enviados para casa, né? Muito importante, né? As atividades, os conteúdos que forem enviados, serem sempre revisados, né? Para não passar uma impressão de desordem na escola. A escola está fechada, está parada, mas ela continua, né, com a sua qualidade, com
com os materiais sendo bem revisados, para não dar uma má impressão para os pais que estão recebendo. Entenda que muitos dos nossos professores não foram capacitados para esse momento digital. Então, compreenda a dificuldade de cada um e incentive-o a buscarem capacitação. No YouTube há muitos tutoriais simples. Isso é muito importante, porque muitas escolas foram pegas de surpresa, né? Muitos professores estão muito angustiados em terem que entrar nessa vida digital de uma hora para outra. Se a gente tivesse pensado nisso antes, teria feito várias capacitações, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito com algumas áreas e as outras a gente deixa um pouco a desejar e deixa um pouco, né, para pensar depois. Mas é ter paciência com esse professor. Eu tenho várias escolas que eu atendo aqui em Belo Horizonte e eu tenho lidado muito diretamente com eles. Eles realmente estão muito angustiados, né? Querem fazer um bom trabalho, querem prestar um bom atendimento, mas não foram capacitados para isso. E é nessa conversa que a gente falou lá no início da live que essa proximidade com o seu professor, essa conversa carinhosa, essa parte da aceitação, passar por essa parte falando que a gente vai sair dessa, que a gente vai sair fortalecido. E uma coisa muito interessante que eu ouvi, o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa crise. Né? A gente acordou para muita coisa e a gente vai ter muitas surpresas e a hora é essa, é a hora de acolher esse professor, de trazer para perto, de falar, olha, estamos juntos, mas também faça a sua parte. Né? Busque capacitação, procure se capacitar, estar por dentro do que está acontecendo, que a gente vai passar por isso juntos. Listas de transmissão pelo WhatsApp, para quem não tem aplicativos, né? Tem vários aplicativos de comunicação entre pais e alunos, mas o WhatsApp para algumas escolas sempre tem sido um terror, né? Os grupos de WhatsApp de pais, mas é o momento de usar essa ferramenta de forma consciente, né? Não usar através de grupos, porque você gera um bate-boca, um embate desnecessário. Usar através da lista de transmissão, que é uma ferramenta do WhatsApp que você só envia a informação, mas você não recebe retorno dela. Eles não se comunicam entre eles, né? Então, é importante, é interessante usar essa ferramenta. Muitas das escolas estão usando para poder passar os seus comunicados. Olha, foi até o dia 30, não é mais até o dia 30. Então, as cartas, os comunicados, na maioria das escolas estão usando por meio dessa ferramenta. E ser criativo, né? Ser criativo nos conteúdos que vai gerar para essas famílias. Momentos de contação de história, por exemplo. Tem sido muito interessante que o professor marca um horário, ou alguém marca um horário com a turma. Tem muitas escolas usando o Zoom para juntar a turma e os meninos acham isso interessante e se conectam. E marca um horário, alguém que não tenha, né, algum profissional, ou que contrate um profissional que vai fazer isso no seu home office também, e faça esse momento de contação de história para os alunos. Sebastião. Só uma observação aí, para quem ainda não usa o Zoom muito, né? O Zoom, você consegue usá-lo gratuitamente até 40 minutos, tá? Por exemplo, Isso. fazer uma sessão, né, como a Vanessa falou, de contação de história. Se for de até 30, 35, 40 minutos, você consegue gratuitamente. Para mais tempo, para uma hora e meia, por exemplo, você precisa contratar a ferramenta, mas ela não é tão cara, custa $15 para você ter uma ferramenta, né, similar a essa que a gente está usando. Então, ou seja, é um valor também que não é muito pesado, né? E atende bem, desde que, evidentemente, seja bem planejado, né, Vanessa? Isso. E uma experiência muito positiva que nós estamos tendo aqui desde segunda-feira, a gente iniciou com o ensino médio as aulas pelo Zoom. Então, o professor ele marca com a turma dele no horário de aula que ele teria. Por exemplo, na parte da manhã, a aula dele começaria às 9 horas. Ele marca com a turma às 9 horas e passa a sua aula. Então, se no primeiro dia foi
uma turma de 17 alunos, nós tivemos 5. Aí a gente ficou meio preocupado, as nossas meninas ligaram para os pais, avisaram que estava tendo a aula, que era conteúdo novo. No segundo dia já tínhamos 14, né? E acredito que vai ser uma ferramenta muito interessante que vai levar realmente um conteúdo. E usando a ferramenta gratuita, porque eles estão usando aulas de 40 minutos, então que é o suficiente. Também não podemos sobrecarregar essa família de informação, né, e de excesso de tecnologia. Então, o que a gente está fazendo são 2 aulas por dia, né, química e física na segunda, português e matemática na terça, e assim por diante. E tem sido bem positivo e temos tido uma resposta muito positiva por parte das famílias. Peça para seus alunos gravarem vídeos dizendo o que eles acham dos recadinhos, fotos a gente já passou. Uma coisa muito importante nesse momento, é hora de valorizar a sua marca. Quem é a sua escola? Se posicionar nesse momento, porque daqui a pouco começa a campanha de matrícula, né? Segundo semestre já está aí, já é o momento que eu, por exemplo, já estou trabalhando campanha de marketing para as minhas escolas, que inicia em agosto, e a gente não pode deixar que o susto e o medo de tudo que está acontecendo sobreponha, né, a nossa marca e as nossas qualidades. Então, o momento é de não deixar a sua marca, que a sua marca seja esquecida ou enfraquecida. Poste valores e os seus diferenciais. Só alguns exemplos, né? Crie posts, né, que vá valorizar a sua marca. Então, sempre valorizando a sua logomarca e o seu nome, colégio X, uma escola que cuida. No outro dia, coloca um outro post, sempre aproveitando a mesma identidade visual, com um pouco de diferença, só para ele ver que é uma informação diferente, mas que ele se conecte com a sua marca, né? E que ele possa ver que está vindo da sua escola, porque em meio a tanta informação que a gente tem, tanto no feed, no Facebook quanto no Instagram, as coisas se perdem um pouco. Então, quando você cria uma identidade visual para a sua comunicação, você consegue puxar a informação, né, e a atenção daquele público para o que você quer passar. Então, é interessante, né? Crie um colégio X, uma escola que acolhe, uma escola que capacita. Então, crie com a sua equipe de gestão, puxe os seus valores, né? Trabalhe em cima dos seus valores e dos seus diferenciais. Gere conteúdos segmentados e relevantes. Aí eu fiz aqui algumas propostas, né, para quem tem berçário, por exemplo. Né? Criar conteúdo que seja de interesse das mães de berçário. Né? Então, dicas de bebês. Né? O local destinado para a soneca deve ser tranquilo, silencioso, arejado, garantindo o conforto e tranquilidade dos bebês. E aí, lá na parte de texto, você sempre coloca uma interação. Né? Nessa interação, você vai perguntar como está o sono do seu bebê? Você tem tido dificuldades para o seu bebê dormir? E aí, daí para diante. E aí, para cada segmento, né, você vai trabalhar uma informação relevante. Para um pouquinho maior, doce pode, especialistas afirmam que, e aí faça um textozinho voltado para aquela informação. Vocês percebem que aí também tem uma mesma identidade visual, que é justamente para poder segurar, né, mostrar para o pai. Ele viu uma informação hoje, né, e amanhã vai ter uma outra diferente. Então, é interessante que essa identidade visual puxe a atenção desse público. E aí, a questão da identidade. Então, como entregar esse conteúdo, né? Conheça as métricas de cada rede social. Eu sei que é muita informação nesse momento, né? E às vezes são informações que você não tinha acesso, não tinha muita intimidade, às vezes outra pessoa trabalhava com isso, mas é o momento de buscar, de conhecer agora para poder fazer uma comunicação de peso, né? Então, só uma informação interessante. No Facebook, os melhores horários para postagem é onde está mais escuro aí os quadradinhos. Vocês vão perceber que é
na quarta e na quinta-feira, né? Vamos pôr entre 9 e as 3 da tarde. É o melhor horário para poder você gerar conteúdo e colocar nessa plataforma. Já no Instagram tem uma particularidade. Olha para você ver que interessante. 5 da manhã. Né? 5 da manhã é um horário que algumas pessoas acordam mais cedo. Sebastião, acho que é um desses que acorda cedinho, né, Sebastião? E aí, o horário que tem para poder dar uma passada, dar uma geral antes de começar o dia. Então, tem um pico muito alto aí, né, na terça e na quarta. E aí, às 5 da manhã. Depois volta para o mesmo momento, né, o mesmo horário ali, entre 10 e 4, passa um pouquinho do Facebook, entre 4 da tarde, mas vocês percebem que final de semana não é um bom momento de postar informações, né? E que mais tarde ou muito cedo também não é um bom momento. Então, são informações que parecem simples, mas que vai gerar, né, uma resposta maior para a sua comunicação. Então, estar atento a essa informação é importante para que a sua postagem tenha um engajamento maior. Quando eu falo engajamento, é sempre lembrando que é o nível de entrega que as redes sociais fazem, ou seja, a quantidade de pessoas que o Facebook e o Instagram vai entregar a sua informação. E a comunicação com as famílias, né? Que está sendo aí uma dificuldade para todo mundo, uma preocupação geral, né? Então, uma das primeiras coisas que eu falo, esteja disponível. Nossas famílias estão tão assustadas quanto nós. Imagina ter que mudar a sua rotina toda, ter essa criança em casa, além do seu home office que ele tem que fazer, ele ainda tem que atender um filho com as atividades de escola. Então, assim, eles estão tão apavorados quanto nós. E aí é importante que estejam disponíveis para poder atender, acolher essa família, tirar as dúvidas, né? Trabalhar junto com ela, puxar delas, né? O que pode ser feito, trabalhar juntos nesse momento. Trate cada situação individualmente, principalmente na educação infantil. Não podemos perder aluno em nenhum segmento, mas na educação infantil de jeito nenhum, né? Eu costumo brincar com as nossas escolas que é a sementeira da escola. Se você garante um aluno, né, na educação infantil, é seu papel segurar ele com a qualidade da escola até o ensino médio. O difícil é ele entrar. Se ele entrou, nós temos que segurar. Então, é um momento de não perder, e eu percebo também que é um momento que está mais frágil aí para todas as escolas, né? Com muitos pais falando que não quer pagar, principalmente quem tem integral, está desesperador. Então, trabalhar cada situação individualmente, né? Assim, se você tem uma comunicação para fazer para todos os pais, que faça para todos os pais, mas responda às dúvidas e os questionamentos individualmente. Né? Seja acolhedor nesse momento, que você terá muito mais chance para poder segurar esse pai na escola. Mostre a eles que a escola, apesar de fechada, está trabalhando. Né? Tem muito pai que está achando que a escola está fechada, não tem que pagar a escola porque o menino está em casa. E não é verdade. Nós estamos trabalhando muito mais do que se estivéssemos com a escola aberta. Tenho certeza que todos aqui compartilham da mesma angústia, né? De estar buscando coisa nova, de trazer informações do que fazer para esse pai. Disponibilize um contato home office de atendimento. Então, assim, se a sua menina da recepção não está trabalhando, é possível deixar um telefone com ela em home office para que ela faça esse atendimento? Né? Então, se o pessoal da secretaria não está na escola, é possível disponibilizar um celular para que esse celular fique com essa pessoa da secretaria para que ela possa fazer esse atendimento? Não é momento de se afastar do nosso cliente, é momento de estar junto dele o máximo possível, né? De atender todas as suas necessidades. Aí, de novo, a gente fala aí da lista de transmissão pelo WhatsApp, né? Que você gerar informações, mandar para os pais os comunicados, muito cuidado com fake news, né? Tem muita informação na internet que não é real, e aí a gente tem que
ser muito assertivo ao repassar essa informação, pegar sempre pelos órgãos oficiais, né? E assim vocês vão mostrar para a família que está sempre passando para eles as dificuldades que a escola está tendo e as regras que a escola tem que seguir, né, segundo os órgãos oficiais, vai mostrar para eles que a escola não está fechada porque ela quer, né? Ela tem que seguir regras, são normas. Então, esses comunicados são importantes que as famílias também tenham acesso a ele, para poder entender que a escola está seguindo um padrão. As famílias não devem ser vistas nesse momento como opositoras, e sim como parceiras da escola, fortalecendo uma relação que deve ser regida pela confiança. Para isso, o diálogo constante, aberto e direto é indispensável, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Que a pessoa que vai atender, ela tem que estar muito disponível, porque a gente que é de escola, a gente sabe, né, que o pai tal é um pai chato, é um pai difícil. Então, já tem um preconceito com aquela família e já vai atendê-la de uma forma mais, com mais resistência. Então, é exatamente o contrário que tem que acontecer nessa hora, né? Esse pai mais difícil, esse pai mais complicado, ele tem que ser mais acolhido, porque é o pai que está mais propenso a disseminar a sua informação entre os outros pais, e ele é formador de opinião. Então, é muito importante trazer esses pais para perto, né? E mantê-lo o mais informado possível. A gestão escolar deve procurar diversificar os seus canais de comunicação para que diferentes tipos de família possam entrar em contato com facilidade. Foi o que nós falamos ontem, né? Disponibilizar as redes sociais, o e-mail, telefones celulares em home office, deixar aberta essa comunicação com os pais para que eles se sintam, né, acolhidos e próximos da escola ainda. Então, a tecnologia é uma aliada nesse momento, porque facilita a gestão e o acompanhamento de diferentes canais. E aí, o que a gente falou, né? E-mails direcionados à família, lista de transmissão, página da escola nas redes sociais, site da escola com formulário de contato, aplicativos que permitam o envio de mensagens para as famílias. Só um detalhe, as pessoas não têm dado tanta importância ao site. As pessoas têm ficado muito ligadas em redes sociais, mas se esquecem que se o site não for um site alimentado, ele não gera uma busca eficiente no Google. Vocês sabiam que para o Google te posicionar bem na busca, você tem que estar gerando conteúdo no site? Então, se é um site que está estático, não gera conteúdo, não tem colocado atividades ou artigos, nada, lá quando a pessoa digitar no Google, escola educação infantil em Belo Horizonte, ela não vai entrar num nível de busca eficiente. Então, é muito importante esses comunicados, todos que são enviados para casa, que sejam colocados também no seu site, que você vai estar gerando engajamento com o Google, né? Então, são canais diferentes, né? São entregas diferentes que a gente tem que estar atento. Instagram, Facebook, site e Google. São ferramentas diferentes. Então, cada uma tem a sua particularidade. E a particularidade do site é esse. Você precisa estar gerando conteúdo nele para que o Google o entenda como uma ferramenta eficiente que ele deve divulgar. Se é um site que está estático, o Google não vai divulgar. Ok? E um outro detalhe. Às vezes a gente acha assim, olha, não é momento, a gente não tem concorrente nesse momento, estamos todos no mesmo barco. Ok, sim, isso é verdade, né? Mas fique atento à sua concorrência. Ele é um perigo silencioso, né? Nem todo mundo tem boa fé que você tem, né? Tem muita gente que está aí preocupado com o aluno que você vai perder para poder puxar para ele. Então, só algumas dicas, né, para a gente poder ficar atento. Pode falar, Sebastião. Não, só aproveitando, né? Aqui, na verdade, é o benchmarking, né? Essa atenção à concorrência, essa referência que às vezes a concorrência nos dá, né? Mais cedo, a Vanessa quis dizer, na verdade, endomarketing lá atrás, né? E aqui sim o benchmarking, ou seja, você ficar de olho em quem concorre com você, o que estão fazendo, estudar, acompanhar, na verdade, esse concorrente, não é, Vanessa? Isso é isso que você está falando. Exatamente.
Então, assim, algumas técnicas são interessantes nesse momento e que têm dado certo, né, nas nossas escolas, que faça da sua concorrente uma aliada, pois todas estão no mesmo barco nesse momento. Né? Então, assim, algumas escolas têm se organizado, né, enquanto território, enquanto área, para trabalharem juntas, fazendo um acordo entre elas, né, de trabalharem essa comunicação em conjunto. Isso já tem acontecido, eu tenho acompanhado e achei muito interessante. Fizemos um comunicado, sinalizando o nome de todas, ligamos para as nossas escolas próximas, né, que seriam nossas concorrentes, e falamos, olha, estamos no mesmo barco agora, vamos fazer um comunicado que as escolas aqui dessa região estão unidas nesse momento, e para não gerar pânico, né, para não gerar saída, até se um aluno de uma escola procurar a outra, que a outra seja ética o suficiente para falar, olha, não é momento, vamos, né, vamos aguardar, vamos ver o que está acontecendo. Fizemos essa experiência e é uma experiência que está sendo positiva, né, até aproximando as escolas e aproximando da mesma comunidade para poder gerar um resultado mais positivo, porque a preocupação é justamente a evasão, é não pagar a mensalidade, né? E todas têm a mesma preocupação. E quando você senta num grupo igual estamos aqui, né, compartilhando da mesma angústia, ideias acontecem. Ideia, olha, eu estou fazendo isso, tem dado certo isso, vamos trabalhar dessa forma. Não é o momento da gente bater de frente, é o momento de unir forças. E quando você está mais próximo dessa escola, que é sua concorrente, depois, em época de campanha de matrícula, ia cada um por si. Mas o momento é de solidariedade e as pessoas estão abertas a isso, que é a questão da busca de parceria, né? E observe o seu movimento para não ficar aquém, né? Então, olhe para a sua concorrência, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo de bacana? Será que o meu está muito aquém do que ele está fazendo? Eu preciso melhorar o que eu estou fazendo, porque ali está aparecendo um pouco mais. Então, tá junto, mas sempre observando, se capacitando, tentando melhorar e acompanhar essa concorrência, para não ficar muito aquém do que está acontecendo. Então, assim, só para sinalizar, você pode não ter a tecnologia mais avançada entre os seus concorrentes, mas você pode ter o melhor atendimento. Né? Você pode não estar avançado tecnologicamente a ponto de ter aulas virtuais, programas, mas se o seu atendimento for eficiente, for caloroso e for acolhedor, né? Esse será o seu diferencial. Então, estar atento a essa questão do atendimento nesse momento, que ele diz tudo. Né? E aí, eu gosto muito para finalizar, eu gosto muito das frases do Walt Disney, né, que ele fala, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, vamos entrar nesse momento não achando que ele é impossível. E se ele for impossível, vamos tentar fazê-lo acontecer, né? Porque quem está lá, a concorrência é menor. Ok? Eu gostaria de desejar aí boa sorte para todos e para todas, que esse momento a gente consiga passar e sair dele fortalecidos, né, para um momento que virá, que a gente sabe que vai ser diferente. Agradeço muito a oportunidade e estou às ordens. Sebastião, quer complementar alguma coisa? Oi, Vanessa, obrigado. Nós já temos aqui algumas perguntas, tá? Uhum. O Márcio, por exemplo, colocou, isso é uma situação que está acontecendo aqui, mas pode acontecer em outros locais, né? E algumas escolas de BH estão fazendo abaixo-assinado para que os demais pais, alguns pais fazendo abaixo-assinado para que os outros não paguem a educação infantil. O que pode ser sugerido, né, pela área de comunicação diante desse fato? Só antes de você responder, eu lembro que é o seguinte, esse momento é delicado e a escola, o que a gente recomenda é que a escola sempre tenha também uma assessoria jurídica por perto. Primeiro, porque tem um contrato, né, vigindo entre a escola e os pais, né? E esse contrato tem uma série de cláusulas. Então, a Vanessa vai dar uma resposta em termos de área de comunicação, mas é sempre importante que a escola tenha uma assessoria jurídica, ou seja, para qualquer medida que seja tomada,
seja tomada também a partir de um posicionamento jurídico. Vanessa, eu só vou te pedir também para parar de compartilhar a tela, para que aí a gente tenha a imagem maior de todo mundo. Lá em cima no stop. Foi? Não, parar de compartilhar a tela, lá em cima, você vai no stop lá só para a gente poder ter mais isso. Para mim já fechou. Tá bem, aqui agora. Então, a pergunta é essa, né? Quer dizer, a questão é, alguns pais estão fazendo abaixo-assinado para ninguém pague educação infantil. Em termos de comunicação, né? O que você acha que a escola poderia fazer? Então, foi o que a gente disse lá mais no começo, é tratar cada situação individualmente. A gente conhece os pais, né? O perfil de cada pai. Aqui também está acontecendo isso e até uma forma maior, que tem um político tentando aprovar uma PEC de que os pais sejam obrigados, que os pais possam pagar só 50% da mensalidade. A gente sabe que isso é inviável para a escola. Então, é aquilo que a gente conversou no começo, a gente falou lá no começo, é tratar o assunto individualmente, é ligar mesmo, saber quem é o pai que está inflamando a situação, descobrir quem é esse pai. A gente sabe que uma recepcionista ou uma coordenadora não vai falar com o mesmo pulso que a direção. Eu acredito que esse é o momento da direção se posicionar, né? A comunidade escolar, ela respeita muito a direção. Então, descobrir quem é esse pai que está, ligar e falar, olha, o que está acontecendo? Nós sempre te atendemos da melhor forma possível, você sabe que a escola continua. Aqui teve até pais que mandou, em alguma das nossas escolas, pais que mandaram falando que queria que descontasse a água e a luz do momento que os meninos não estavam estudando. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento que a água e a luz dava 1% da mensalidade que ele pagava pelo momento que foi utilizado. E aí, geramos esse bate-papo. Assim, olha, não é o caso. Agora, se a escola acha que, igual o Sebastião falou, junto com o seu jurídico e com o seu financeiro, que é possível estar junto desse pai e dar um desconto nesse momento, aí vai da realidade financeira de cada um. Né? Teve também escolas que já se propôs a isso, principalmente o integral, que é uma área que está sofrendo mais com esses pais, que de dividir a conta. Então, assim, paga 50% e o outro 50% a gente divide nos outros meses ou não paga, né? Dividir a culpa mesmo, estar junto nesse momento. Uhum. Ok. Uma outra questão aqui, Vanessa, né, uma sugestão, né, do Adilson, né, ver o que você acha, se é isso mesmo, é que os profissionais de tecnologia da informação e de tecnologia educacional, né, o pessoal da TI e da TE, devem estar muito juntos nesse momento com as pessoas de comunicação da escola, né, porque essa comunicação aí, ela depende, digamos assim, 100% hoje dessas tecnologias, né? O que você acha? Exatamente. É por aí mesmo? Essa procurar integrar cada vez mais, trazer, mesmo que remotamente, mas essas pessoas de TI, de TE, junto com a pessoa de comunicação? Exatamente. É imprescindível que eles estejam juntos, porque um vai gerar conteúdo, o outro vai entregar o conteúdo. Então, tem que estar junto nesse momento, e a gente sabe que, às vezes, a escola não tinha ou não tem a capacidade de ter departamentos de comunicação, departamento de TI, mas tem aquela pessoa que é mais entendida naquele processo, né? Trazer para estar junto, fazerem reuniões junto, conversarem, trocarem ideias, não é simplesmente cada um ficar na sua casa, né, em berço esplêndido e vendo a coisa acontecer. Aquilo que a gente conversou lá no começo, para levar para ele as angústias que a escola está vivendo, que a gestão está vivendo, para que ele possa compartilhar com informações e com conteúdos também. Uma outra questão colocada pelo Adilson é que muitas escolas, né, estão tendo dificuldade também na educação infantil, dificuldade para montar, para estabelecer atividades para as crianças desse segmento, né? E com isso, né, dificuldade para convencer os pais a se manterem adimplentes, né? Mas antes de você falar, só lembrando que nós temos, na segunda-feira, por exemplo, nossa consultoria, nosso encontro virtual, falou um pouco disso e outros encontros nossos que eu vou reforçar daqui a pouco no final,
também vão falar dessas questões do ponto de vista mais pedagógico, né? Do ponto de vista mais acadêmico. Do ponto de vista da comunicação, Vanessa, como é que você acha? Como é que a escola pode... Você já deu alguns exemplos muito interessantes aí, né, na educação infantil, naqueles posts lá, né? O que você acha? Como é que a comunicação pode ajudar aí a convencer os pais de que a escola pode trabalhar a educação infantil à distância também? Levando conteúdo para dentro da casa dele, né? Então, eu acho que a interação é o mais importante nesse momento. Marcar horário, né? Olha, vou enviar para sua casa uma informação que às 15 horas haverá uma contação de histórias para os meninos do segundo período, do primeiro ano. Então, que estejam todos ligados. Né? Então, assim, se o pai também procurar saber se o pai tem essa possibilidade de estar ligado, de estar conectado. Né? Então, assim, isso também é um papel do professor nesse momento, fazer a sua parte. A escola não tem condições de atender, tem escolas que estão a 1.000 alunos, mais de 1.000 alunos. Então, que cada professor assuma a responsabilidade da sua turma, né, de mantê-lo engajado nesse momento. Então, são atividades, essas atividades que você manda via conteúdo, você não sabe se ele vai atender ou se ele não vai atender, se ele vai ver ou se ele não vai ver. Mas as lives, essas que você marca de horário marcado, você tem como mensurar se o seu conteúdo está chegando e se o pai está interessado com o que está acontecendo na escola. E é muito importante, um detalhe, professores que fizerem aula ao vivo, assim, que sejam informados, que gravem as aulas, porque isso vai estar resguardando tanto a escola quanto o professor, tá? Então, é muito importante que essas aulas que estão sendo ministradas sejam gravadas, que há essa possibilidade na ferramenta do Zoom. Uma outra pergunta do pessoal lá do ESO, né? Como fazer um cronograma de publicação nas redes sociais? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar as redes sociais, né? O ideal é que você poste no máximo 2 coisas por dia, no máximo. Se tiver um comunicado importante, alguma coisa de última hora, não tem problema que haja um terceiro. Mas o interessante é que seja um pela manhã e um no início da tarde, para que ele possa... aí você vai perceber aí dentro daquele outro quadro que eu mostrei, do horário que ele é mais procurado, que vamos supor que é um mais simples, que é aquele, por exemplo, da chamada do bebê. Você pode programá-lo para postar às 7 da manhã. Ele vai ficar ali, depois tem um outro que é mais importante, e você vai publicar às 11, que ele vai entrar naquele horário de muita entrega, né? Então, é sempre estar atento àquele horário da entrega. Um outro que for mais simples, que é de um outro segmento, pode ser postado às 4, né? Mas está sempre atento a essa questão do horário da entrega e da busca que o pessoal vai fazer. Uma observação só aqui do Márcio, para todos, né, aí para todas, é que realmente essa questão de mensalidade, cobrança, baixar preço, desconto, sim ou não, como fazer, é uma questão bastante complexa, né, no momento. E nós vamos ter, então, um encontro agora na sexta-feira, depois de amanhã, específico sobre isso, inclusive aí com embasamento jurídico e tudo mais. Então, eu recomendo a todos que estão assistindo aqui, se quiserem aprofundar mais essa questão da mensalidade, sobre o que fazer, como fazer, o que legalmente se pode ou se não pode fazer, para assistir a live da sexta-feira às 10 horas, tá? Deixa eu ver mais um aqui. Só mais um minutinho. Esse tem mais... Não, mais uma pergunta agora. Alguém gostaria de mandar mais alguma pergunta ou até fazer ao vivo aqui? É só começar a falar, que aí a Karina abre o microfone só dessa pessoa, se alguém tiver interesse. Enquanto vocês pensam aí, só para a gente já ganhar tempo também, lembrando, então, que nos próximos dias, nós já foi enviada, né, uma programação para todo mundo, mas nos próximos dias nós temos aí uma série de eventos, né? Amanhã, quinta-feira, eu vou estar Karina, falando... eu gostaria de fazer só uma colocação aí. Você pode abrir o áudio? Só um minutinho, por favor. Então, só vou terminar aqui. Amanhã, então, na quinta-feira, nós temos
um debate, uma apresentação mais na área de psicologia. Vou estar falando sobre alargando os limites pessoais e como também fazer a gestão dos seus funcionários. Tem escola que tem 40, 50 funcionários, mas tem escola que tem 500 funcionários. Como fazer a gestão em termos psicológicos, né, desses funcionários nesse momento. Na sexta-feira, então, nós temos uma live sobre a mensalidade escolar, inadimplência, os contratos de serviços, né? E na segunda, nós temos plataformas e ferramentas de ensino à distância. Também uma live que vai ajudar as escolas a entenderem, a utilizarem, conhecerem melhor uma diversidade de plataformas e ferramentas. E tem uma programação aí mais para os próximos 15 dias, tá bom? Eu vou passar de novo agora a pergunta. Quem é que estava falando? Ia falar? Começou a falar? Luiz Mar. Fala, Luiz Mar. Tudo bem? Pois não. O Sebastião, até te encaminhei no seu WhatsApp aí um projeto de lei de um deputado estadual de redução de mensalidade, sabe? Nós já vimos isso, E as escolas falando, vote contra, porque a realidade financeira das escolas em geral está, assim, como se diz, não tá sobrando dinheiro, né? Claro, a redução de mensalidade agora, inclusive o professor manifestando, não baixa a mensalidade, não. Porque se baixar a mensalidade, vai ter demissão e etc. Acho que é importante até fazer quer dizer, o deputado pensa numa coisa, mas não pensa em outra, né? Aí as escolas quebram, os grandes grupos internacionais chegam, compram elas a preço de banana, demite funcionários, né? E depois até aumenta o valor de mensalidade. Só essa colocação aí, que eu tenho recebido até de vários clientes nossos pedindo a gente para votar contra esse projeto de lei. Tá certo. Só antes de passar para a Vanessa, lembrando que na sexta-feira essa questão vai poder ser discutida mais profundamente, né? Vanessa, do ponto de vista assim, da comunicação, não é? O que você acha que a escola pode fazer em termos de comunicação para se garantir, né, digamos assim, em relação a essa questão de redução de mensalidade, não pagamento, etc.? É tudo isso que a gente conversou antes, né? Estar viva na mente do pai, mostrar para ele que a escola continua ativa, que a escola continua trabalhando. No início aí da nossa conversa, me parece que uma irmã falou do grupo de crise, né? Isso é muito importante, que as escolas criem o seu grupo de crise, porque nós estamos num momento de crise, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma só. Então, criar o seu grupo de crise com gestores, 4, 5 pessoas, estarem se reunindo diariamente, colocando ponto a ponto, para que as ideias aconteçam e que possam ser levadas para os pais. Essa questão é muito delicada. Cada pai, a gente sabe que tem a sua realidade, a sua dificuldade, e vai puxar para o seu lado, né? E aí é tentar mostrar através daqueles posts de valores, de diferenciais, que a escola é uma escola que foi parceira o tempo inteiro e que agora precisa da parceria dos pais, né? É ser próxima. O detalhe agora é isso, é ser próximo da família. Muito interessante, muito relevante. A Eliana está só lembrando aqui, importante, que o Sinep, né, encaminhou um comunicado a esse deputado que está propondo isso, falando do absurdo, né, de certa forma, nesse momento, desse projeto de lei, tá? Então, inclusive, se puder disponibilizar para os nossos parceiros aí votarem contra, vai ajudar muito o pessoal aqui de Minas. Tá bem. Mais alguma pergunta? Sebastião, gostaria de falar. Pois não, eu completei na minha fala aí, o que a Vanessa acha se nós precisamos ou devemos e seríamos assertivos se falássemos abertamente com os pais a respeito dessa questão da mensalidade? Ou isso não seria uma coisa boa de se falar agora, de forma aberta? Só um minuto, antes da Vanessa responder. Eu recomendo vocês assistirem na sexta-feira, porque tem também aí, além da questão da comunicação sobre a qual a Vanessa vai falar, mas tem questões aí de ordem jurídica que são importantes serem consideradas, né? Então, assim, até para falar, para se comunicar sobre isso, né, Vanessa, tem que se comunicar com cuidado, porque por isso que eu estou perguntando. É por isso que eu estou aproveitando a presença dela, porque ela, como comunicadora, ela vai saber
nos orientar também nesse ponto de vista. Isso. Vanessa, a sua visão nessa área, qual que é? A visão de comunicação. Olha, eu penso, como a gente atua em muitas escolas, né, Sebastião, de regiões diferentes, cada escola tem um público diferente. E a sua aceitação para cada informação também é diferenciada. Né? Eu já participei de reuniões de escola que a direção optou por abrir as contas para as famílias. Fala, olha, meu gasto é de 80% com isso, 20% com isso. Se você não pagar, não vai dar para pagar salários, vou ter que demitir o professor do seu filho. Mas tem também escolas que não é aberta para esse tipo de comunicação. Eu prefiro aguardar, né, essa live que ser verdadeiro. Essa live que a gente vai ter sexta-feira para ver o encaminhamento jurídico que isso vai acontecer, até mesmo para criar uma estratégia de entrega dessa informação. Eu também sou pela opção de ser o mais transparente possível. Eu acho que a escola tem que conhecer a nossa... Exatamente, a escola tem que conhecer a nossa realidade. Né? Mas vamos aguardar aí essa informação mais jurídica para a gente poder criar um conceito mais fortalecido sobre isso. Obrigada, Vanessa. Eu penso que na transparência e na a gente ser verdadeiro, mas a gente precisa ter os canais certos de comunicar para a gente não gerar problemas, né? Então, eu acho que quando é assim, essa conversa tem que ser face to face, olho no olho, falar para o pai, expor a realidade. Falar assim, olha, se você deixar de pagar, a escola vai fechar. Exatamente. O Márcio está lembrando aqui que essa discussão sobre redução de pagamento com percentuais diferentes também está acontecendo em outros estados, né? Então, realmente, isso envolve várias áreas, né? A área de comunicação e envolve também a área jurídica, tá certo? Eu só gostaria de lembrar que essa live, que o link não só desse encontro técnico virtual, mas dos outros estão sendo, né, e esse será disponibilizado para todas as pessoas com quem nós convidamos, que estão aqui presentes e outros até que não estavam presentes, tá bem? Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Sebastião, o Breno aqui da Escola Santa Úrsula em Aparecida. Vanessa, para fazer a lista de transmissão via WhatsApp, a gente hoje tem 2 WhatsApp corporativos da escola, né? Aquele WhatsApp business, né, que eles falam. Sim. Já foi me falado que o pai só recebe essa lista de transmissão se ele tiver o contato da escola salvo na sua lista de contatos do celular. Isso é verdade ou não? Qual que é o seu nome? Breno. Oi, Breno. Olha, eu vou procurar saber e te informo, viu? Porque eu não tenho essa informação, não. Eu acredito que não. Eu acredito que, como você manda um WhatsApp para alguém que não tem o seu contato, ele vai receber lá, sim, só não vai estar com o seu nome, que está cadastrado nos seus contatos. Mas eu não vou te afirmar e vou procurar saber e te encaminho essa informação. Tá certo, obrigado. Gente, estão perguntando como é que nós vamos encaminhar. Nós vamos para os mesmos e-mails, para os mesmos WhatsApps que foram encaminhados para vocês, convidando para esse encontro. Nós vamos encaminhar o link, tá? Até amanhã a gente encaminha o link de hoje. O link para vocês acessarem esse encontro técnico virtual, tá certo? Olha, pessoal, ok. Deixa eu agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, né? Nos colocando aí à disposição. Também estamos aprendendo muito nesse momento, todos nós, né? E buscando nos reinventar aquilo que nós falamos, né? Vamos passar para a fase da ação, né? A aceitação já passou, agora é ação e reação, tá bom? Uma boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês aí na sua jornada. Ok, todos e todas, muito obrigado, né, pela participação, pela sua presença aqui, por nos honrarem, né, com a sua presença. Isso tem sido muito positivo para a gente também, né, esse contato. Muito obrigado e até mais. Lembrem-se dos próximos encontros, tá certo? Obrigado e até mais. Bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, Vanessa. Obrigado. Tchau. Bom dia, obrigada a todos. Obrigada. Bom dia. Obrigada.